Abrir a palavra do Senhor no Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Apenas os 3 versículos de Mateus 6, 19 a 21. Nós vamos fazer, assim, uma breve reflexão sobre o ensino de Jesus sobre os tesouros no céu. Essa passagem fala da questão de como nós nos relacionamos com aquilo que o Senhor nos dá nessa terra e com aquilo que Ele também nos concede no céu, na eternidade. Ele faz um comparativo e, na verdade, Ele vai demonstrar qual deve ser a nossa atitude. Lembremos que o sermão que Jesus está pregando, nós estamos estudando sobre os sermões de Jesus, em Mateus 6, ele começou de versículos 1 até o 18, Jesus esteve nos orientando, nos ensinando a respeito de como dar esmola, de como devemos orar, de como devemos jejuar. E a partir de agora ele vai falar que essa atitude, deu-nos também um exemplo, da oração, que é a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E a partir aqui do versículo 19 em diante, ele vai nos falar a nossa relação com as coisas desta vida e também com as coisas espirituais. Qual deve ser a nossa atitude para com as coisas desta terra, os bens desta terra e a nossa preocupação com aquilo que está também reservado para nós na eternidade. Aí então diz assim Jesus ensinando: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Então quem lê só até aí o versículo pensa assim: então Jesus é contra você trabalhar, progredir, ser rico. Não, Jesus não é contra nada disso. Até mesmo porque existiram servos de Deus que foram ricos. Abraão, José, Jó, homens ricos, na palavra de Deus. Mas, portanto, algo tinha diferente nesses homens que eram abastados em dinheiro, em bens, em terras. Esses eram homens tementes ao Senhor, de modo que eles não colocavam o seu coração nas suas riquezas. Então, o que Jesus está condenando aqui é não acumular tesouro nessa terra só por acumular. Aquela coisa do apego, aquilo que tem aqui nessa terra. A gente vive num mundo onde as pessoas são muito apegadas ao que têm, não é? Tem pessoas que fazem questão de tudo, não é? 1 centímetro de terra, valores em dinheiro, ainda que seja míseros valores, fazem questão de tudo, principalmente quando é questão de herança, de dividir algum bem, alguma herança que recebeu. Tem pessoas que fazem questão de tudo. Por quê? Porque o coração dessas pessoas estão apegadas aos tesouros desta terra. Essas pessoas não têm o temor a Deus, essas pessoas muitas vezes nem conhecem a Deus, e por isso o seu viver e a sua intenção e o seu coração é tão somente voltado para as coisas desta terra. Mas Jesus está ensinando àqueles que estão ouvindo a Ele, nessa ocasião, e a nós aqui nesta manhã, que não devemos ter o nosso coração voltado para o acúmulo da riqueza. Se Deus lhe concedeu a riqueza, se você consegue ter uma vida abastada, isso serve para algum propósito, que Ele vai dizer mais à frente. Mas ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Então veja, não se deve colocar o coração nos tesouros da terra, mas sim em ajuntar tesouros no céu. Porque lá, enquanto que na terra a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, lá no céu não a traça e nem a ferrugem corrói, e ladrão também não escavam e nem roubam. Por que Jesus disse isso, não escavam? Porque naquele tempo as casas eram feitas de um material que era possível os ladrões escavar e roubar os bens que as pessoas tinham. Naquele tempo não se tinha bancos, para guardar o dinheiro, a riqueza, as joias. Então, muitas vezes os ladrões faziam isso. Por isso que Jesus diz: olha, os ladrões aqui escavam e roubam, mas lá no céu isso não acontece. Lá no céu não tem a traça. Nós sabemos que a traça, a ferrugem, todas essas coisas que acontecem na terra para a deterioração daquilo que foi criado,
provém do pecado. Não é? É uma consequência do pecado. As coisas se deterioram, se estragam, enferrujam, a traça vai. A traça é um insetozinho que vai, põe os ovos dela lá no tecido e quando você menos vê já está lá o buraquinho. Ela sai corroendo as coisas. Papel, se ela vê um papel, ela vai lá, cola os seus ovinhos, corrói o papel. Então ela sai destruindo tudo. Se você tiver uma situação de uma impregnação de traça, é um desastre na sua casa. Ela vai começar a destruir as coisas, porque ela de fato corrói. A traça e a ferrugem corrói. A ferrugem é aquela situação, né, que os ferros, né, os metais, eles acabam oxidando e acabam enferrujando, trazendo aquela aparência, né, escura da ferrugem. É a corrosão. Então, essas coisas acontecem naturalmente nessa terra, por quê? Por causa da queda, do pecado. E muitas vezes as pessoas ficam brigando por isso, coisas que corroem, coisas que são destruídas, coisas que muitas vezes você deixa um bem que tem, o ladrão vai lá e rouba, e por isso que muita gente entra em desespero, porque, olha, levaram tudo aquilo que eu construí, depois de décadas e décadas de trabalho, alguém vai lá e rouba, e é um desespero. Por isso que Jesus está dizendo, não se acumule tesouro nessa terra, mas sim no céu. Mas eu pergunto, que tesouros no céu são estes? Que Jesus está garantindo que a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrão também não rouba. Os tesouros do céu, irmãos, são todas as bênçãos que recebemos do Senhor. O tesouro do céu é a vida eterna. O tesouro do céu é a justificação em Cristo. O tesouro do céu é a paz de alma. O tesouro no céu é você viver na alegria, no fruto do Espírito. Isso é tesouro do céu. São coisas que vêm para nos alimentar a alma, e não só aqui, mas começa aqui e vai para a eternidade. Esses tesouros é que vocês devem se preocupar em acumular. Esses tesouros é que vocês devem estar acumulando em seus corações. E aí é a resposta do versículo 21. Onde é que eu vou guardar esses tesouros? Ele diz, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração estará onde está o tesouro. Se o tesouro seu estiver na terra, o seu coração vai estar aqui. Se o seu tesouro estiver no céu, o seu coração estará lá. E essa condição, irmãos, tão objetiva que a palavra de Deus está nos dando, ela vai exatamente demarcar em que caminho você está andando. Se você estiver com o coração apegado às coisas dessa terra, você vai perceber que você não vai ter alegria no Senhor. Você vai perceber que você vai ficar frustrado com as coisas. Você vai perceber que você vai ficar ansioso, como a gente vai ver mais à frente. Você vai ficar servindo, né, ao mamon, né, às riquezas desta vida. Você vai viver nas trevas. Veja a sequência do texto que a gente vai estudar na sequência, exatamente esses pontos que ele vai traçar. O contraste entre luz e trevas, os dois senhores, a solicitude da vida, a ansiosa solicitude da vida. Então, essas são consequências exatamente de onde você está guardando o seu tesouro. O tesouro no céu vai lhe trazer estabilidade. Você vai ter uma condição espiritual ótima. Você vai estar sempre desejoso de servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, porque o seu coração estará nos tesouros do céu. A sua expectativa não é nesta vida, mas sim na vida por vir. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse, olha, se a sua esperança, outro tesouro do céu, a esperança em Cristo, se a sua esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, vós sois os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes. Então vejam, irmãos, Paulo disse isso, mas não é plausível que um crente coloque a sua felicidade nesta vida. Ainda que tenhamos momentos de felicidades aqui neste mundo, mas a nossa felicidade é motivada pelos tesouros do céu que já estamos a acumular. Estamos aqui a servir um Deus vivo e verdadeiro, estamos aqui a adorar ao Senhor. Por isso a importância de, no domingo, no dia do Senhor, estarmos aqui reunidos.
O povo do Senhor faz isso. Por quê? Porque você recebeu esse tesouro do céu. A sua alma está salva. Você está liberto da escravidão que o pecado trazia sobre você. E olha só que interessante, que isso atinge também o dinheiro, o tesouro dessa terra. Se você é generoso hoje, tem a capacidade de contribuir, né, de ajudar as pessoas, é bênção do Senhor. Você não está apegado à sua riqueza, mas se você tem algo a mais que pode ajudar alguém, você vai fazê-lo, porque o seu tesouro está no céu. E aí é importante você entender que se Deus lhe dá condição boa financeiramente aqui nessa terra, não é para você se vangloriar, não é para você bater no peito e se achar, olha, está vendo, trabalhei, suei, por isso que eu tenho isso, tenho aquilo. Não. Se Deus lhe deu essa condição boa financeiramente, se você tem a saúde financeira boa, é porque Deus quer que você acumule esse tesouro no céu. Aí você vai fazer o quê? Eu vou ajudar, vou enviar uma oferta lá para o missionário, eu vou ajudar, vou contribuir na igreja, vou manter-se fiel naquilo que eu posso fazer dentro das minhas condições, porque eu sei que eu estou fazendo isso para o Senhor. E Deus se agrada disso. Por isso que diz, Deus se agrada tanto que diz lá o texto, no que diz respeito à contribuição, né, que Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá com alegria é alvo do amor de Deus, outro tesouro do céu. Deus amou a nós de tal maneira que deu seu Filho, veio Jesus do céu para esta terra. Então, irmãos, o nosso acúmulo de tesouro no céu está diretamente relacionado a como nós nos relacionamos com Deus. Porque se você estiver firme nele, todas as outras coisas são consequências. Como nós vamos ver aí no texto mais à frente, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se a sua preocupação, porventura, foi acumular riquezas aqui na terra, saia dessa. Se volte para a melhor das preocupações, que é, eu vou acumular o tesouro no céu. Como é que eu estou acumulando? Como é que eu estou levando a sério a minha vida espiritual? Como é que eu estou cultivando ela? Para que assim estejamos, sim, acumulando o nosso tesouro no céu. E, consequentemente, irmãos, você também obterá do Senhor a bênção aqui nessa terra. Nós não vamos cair naquele erro que muitos no passado fizeram. Não, olha, o crente tem que ser pobre, o evangelho é para pobre. Não, o evangelho sempre foi para ricos e pobres. Jesus mesmo fez essa censura aos seus discípulos, que o Judas, né, o traidor, que era tesoureiro lá e gostava de pegar lá o dinheiro, as mulheres quebraram um perfume caríssimo em Jesus, aí ele foi censurar, olha, isso podia ser vendido para dar aos pobres. Parecia bonita essa preocupação dele, mas Jesus disse, a preocupação dele é porque ele era ladrão, estava querendo vender, podia vender para ele tirar dinheiro para ele. Ou seja, o coração dele estava no tesouro da terra. Mas a atitude daquelas mulheres que não se apegou ao valor daquele caríssimo perfume, mas entendeu a importância daquele que estava ali, Jesus, e entenderam também que Jesus veio trazer a salvação para a sua alma, animaram-se, alegraram-se e tiveram um prazer imenso de fazer aquele momento ali. Então, isso é valioso, irmãos. Deus, Ele aprova atitudes daqueles que têm a intenção de acumular tesouro no céu. E ainda que tenha tesouro na terra, que possa ter acumulado, se você é um empreendedor, um empresário, alguém que trabalha duro para se manter, se sustentar, e Deus o abençoa naquilo que você faz, isso não é maldição, é bênção do Senhor. Mas você vai ter o seu tesouro no céu, quando você utiliza daquilo que Deus lhe dá para você ajudar alguém, para você satisfazer, estar suprido nas suas necessidades e suprir também a necessidade de alguém que porventura esteja ao seu alcance. É assim que devemos viver, irmãos, é assim que devemos exercer a nossa vida aqui nessa terra, lembrando
Qual deve ser a nossa intenção do coração? Qual é a sinceridade nossa com relação aos tesouros da terra e aos tesouros do céu? Se voltem para os tesouros dos céus, porque os da terra, eles vão, até mesmo porque você vem com ele, tem eles aqui, depois morre. E aí vem aquele ditado popular, né, que os nossos antigos sempre disseram: a pessoa morre e não leva nada, mas ficam brigando, né, por isso, por aquilo, não leva nada, não leva. Por isso que não adianta ficar perdendo tempo com isso, se desgastando com isso, né? A gente que tem esse senso espiritual, esse entendimento bíblico, não briga por estas coisas, mas quantas pessoas a gente tem que enfrentar por conta disso, né? Familiares, descrentes, ímpios, que têm o seu coração apegado às coisas dessa terra, e a gente precisa da sabedoria do Senhor, da orientação de Deus para saber lidar com tudo isso, né? Saber lidar com essas coisas, porque assim nós não podemos sair desse padrão estabelecido por Deus. Esse ensino de Jesus é importante, irmãos, para nós. Como estamos a viver a nossa vida? Qual é a intenção e objetivo do nosso viver aqui? Os irmãos do passado que cunharam os nossos catecismos, eles deixaram de maneira muito objetiva, na primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Aí eu respondo: é acumular riquezas? Não. É viver para si mesmo? Não. É buscar agradar a todo mundo? Não. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal, é o objetivo de vida. E se nós tivermos esse objetivo de vida, irmãos, podem ter certeza, a nossa vida será uma vida riquíssima. Os nossos tesouros estarão sendo acumulados no céu. E ainda que você tenha tesouros desta terra, você não vai viver em prol deles. Os tesouros desta terra não é para si mesmo. Os tesouros dessa terra, lembrem que nós também somos mordomos. Deus nos dá para a gente usar, usufruir e fazer dele. Ele tem que trabalhar em favor nosso e das pessoas, e não nós em favor dessas coisas. É diferente a atitude. Então, que Deus conceda-nos, irmãos, essa condição, e que nós reflitamos sobre isto, e como tem sido o nosso coração vivido aqui nesta terra, as nossas intenções, os nossos embates, muitas vezes, e as frustrações que muitas vezes nos vêm. Será que é porque estamos muito preocupados com os tesouros da terra? Porque se estivermos preocupados com os tesouros do céu, as situações virão difíceis também, mas você saberá lidar com elas, porque a sua prioridade é o Senhor, e as outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Por isso que a palavra de Deus diz que jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e nos conceda esta graça na sua presença. Vamos orar. Ó Deus, louvamos e bendizemos o teu nome. E agradecemos, ó Deus, pela tua bondade para conosco, pela palavra do Senhor nesta manhã, que reflitamos sim, de maneira que possamos obter do Senhor o ensino, o aprendizado e a prática deste nas nossas vidas. Assim eu oro agradecido no nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.